Com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Valtenizio Furtado. Você está no canal Na Mira do Evangelho. Gostaria de compartilhar com vocês um pequeno texto da Palavra de Deus, certo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Gostaria de falar sobre a origem do mal, aonde se originou o mal, certo, irmão? Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigura aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. É o dom pela graça de um só homem, Jesus, for abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é um caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha só, primeiramente, aqui no texto, aos Romanos, fala de Adão e Cristo. Ou melhor dizendo, Jesus ele é uma figura de Adão. Vou explicar a vocês melhor. Aqui está falando a respeito do pecado. Certo? Está falando a respeito do pecado. A Bíblia diz que através de Adão a morte reinou. Mas talvez você esteja se perguntando aonde se originou o mal, aonde se originou o pecado. Será se foi Deus que fez o mal? Gostaria para falar um pouco para vocês que o mal, o pecado, ele não se originou de princípio aqui na terra. Deus, quando ele fez um anjo, diz a palavra de Deus, ele fez um anjo perfeito. Ele fez um anjo para a sua adoração. Um anjo na qual ia louvar. Um anjo na qual ia dar louvores ao Senhor, o anjo perfeito, como tudo que Deus fez foi perfeito, como tudo que Deus fez, como o céu e a terra, os anjos, ou até mesmo o homem, foi perfeito. Mas diz a palavra de Deus, irmão, que o mal se originou no coração desse anjo. Certo, irmão? O mal, ele vem a se originar, vamos falar assim, do distanciamento de Deus. Mesmo o anjo, sendo ele criado perfeito, estando ele na presença de Deus, ele veio a se desviar do seu curso. Ele veio a se desviar da sua função. Ele foi criado para prestar adoração. Mas uma certa vez ele quis desviar esse foco, ele quis tomar a glória para si, quando ele disse: subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e serei eu semelhante ao Altíssimo. Porque eu quero falar para vocês uma coisa, que Deus ele fez os anjos, mas fez eles, irmãos, com uma livre condição de escolha. Eles poderiam opinar, eles poderiam decidir. E esse anjo na qual ele desviou o seu curso, Deus ele não criou o mal, mas o mal é feito pelo distanciamento, pela ausência de Deus. Então esse anjo ele se desviou do seu curso. Ele pessoalmente, ele perverteu, vamos falar assim, a terça parte dos anjos de Deus. Mas diz a palavra de Deus que eles foram expulsos.
eles deixaram a sua habitação natural, eles foram precipitados aqui na terra. Então, quando Deus ele fez o céu e a terra, Deus ele fez, vamos falar assim, um jardim. Deus colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, para cultivar, para guardar aquilo que na qual Deus fez, que na qual foi o jardim do Éden. Deus falou para eles uma coisa, Deus ordenou, Deus trouxe uma ordem para ambos. Qual foi a ordem? Deus falou para eles que de tudo eles poderiam comer livremente, menos de uma coisa: o fruto do conhecimento do bem e do mal. Estamos vendo aqui, irmão, uma lei. Estamos vendo aqui a ordenança de Deus sobre a vida do homem. Mas assim, irmãos, como Deus fez os anjos também com uma livre condição de escolha, assim Deus ele fez o homem. Deus ordenou para ele, de tudo tu pode comer livremente. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que o homem ele foi tentado, o homem ele foi persuadido, o homem ele foi induzido. A serpente tentou o homem. O diabo, usando aquela serpente, veio a tentar. Mas o pecado é uma escolha. O diabo não tem poder de lançar o homem no pecado. Não, é uma condição. O diabo, ele apenas veio a distorcer a verdade. Ele veio a distorcer a palavra de Deus. Deus falou para ele que no dia que ele comesse daquele fruto, ele ia morrer. O diabo falou para ele o seguinte: olha, tu não vai morrer, mas sim tu vai ser como Deus. Se abrirão os teus olhos, tu vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E assim, irmãos, ambos pecaram. Eva, ela pecou e ela deu fruto ao seu marido. Estamos vendo aqui um mal, irmãos, entrando na humanidade. A imputação do pecado. Aí você me pergunta, o que é a imputação do pecado? A imputação do pecado é quando o homem ele faz uma dívida, e essa dívida fica para os seus descendentes, ou melhor dizendo, o pecado de Adão veio a resplandecer, veio a respingar em todos os seus descendentes. Através desse pecado, toda a humanidade ficou debaixo do pecado. Toda a humanidade, irmão, passou a herdar, passou a ser herdeiro do pecado. Diz a palavra de Deus que pelo homem entrou o pecado no mundo, ou melhor dizendo, Adão, quando ele deixou de ouvir a palavra de Deus, quando ele veio a dar ouvido àquilo que o diabo falou para ele: olha, tu não vai morrer, mas sim vai abrir os teus olhos. Ele pessoalmente, irmão, ele desobedeceu. Estamos vendo aqui, irmão, o pecado do homem, o homem desviando do seu curso, o homem desviando-se da sua trajetória. Ele deixou de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz do opositor. O homem ele veio a naufragar. A imputação do pecado, certo? Os seus descendentes veio a ser herdeiro dessa dívida, veio a ser herdeiro desse pecado. Então toda a humanidade ficou debaixo do pecado. A Bíblia diz que a morte ela reinou de Adão até Moisés, certo? Porque a lei que Deus tinha falado para Adão e Eva, que eles não poderiam comer, não servia para os seus descendentes. Então, como era a lei de Adão até Moisés? Essa é chamada a lei natural. Eles não poderiam dizer que não tinha lei, porque é a lei chamada a lei da consciência, ou melhor dizendo,
quando o homem pecou, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. Então é a lei da consciência. Eles tinham o senso comum do certo e do errado. Então eles também, vamos falar assim, eles são culpados. Eles passaram a ter uma tendência natural de se inclinar para o erro, de se inclinar para o pecado, de se inclinar para as coisas erradas. Aí entra Moisés. A lei é estabilizada. Mas diz a palavra de Deus, quando surgiu a lei, despertou no homem desejo, despertou no homem cobiça. Deuteronômio 28 diz a respeito as bênçãos e as maldições a respeito da lei. Bênçãos para aquele que cumpre a lei, maldição para aqueles que não cumprem a lei. Só que o seguinte, nenhum homem teve a capacidade de cumprir a lei. Todos ficaram debaixo, irmão, da maldição da lei. Então nenhum homem, ele passou, vamos falar assim, nenhum homem, humanamente falando, cumpriu a lei. O único homem no Antigo Testamento que ele foi justificado, ele não foi justificado mediante a lei. Fala a respeito de Abraão. Ele foi justificado mediante a fé. Estava lá no meio da sua descendência, no meio do seu povo, num povo idólatra, um povo que não conhecia a Deus, mas ele teve um chamado de Deus. E ele obedeceu. E ele creu. E isso foi imputado para a sua justiça. Ele foi justificado mediante a fé. Eu quero falar para você uma coisa, certo? Abraão, ele creu pela fé. Estamos falando também a respeito do segundo Adão, Jesus. Jesus ele é uma tipologia, ele é chamado do segundo Adão. Por quê? Se pelo pecado de um homem entrou, pelo erro, pela transgressão de um homem, entrou o pecado, entrou a morte, e todas as pessoas passaram a ter uma tendência pecaminosa, passaram a ter um desejo pelo pecado, através de um ato de justiça de um só homem, Jesus Cristo. Através dele, muitos foram justificados. O que é ser justificado, irmão Valtenizo? Tornar-se justo. O homem que outrora era culpado diante de Deus, agora ele passou a ser justo. Por quê? Pela redenção. Ele foi redimido. É uma nova criação. Irmãos, quando o homem ele pecou, ele morreu. Que morte é essa? Morte espiritual. Efésios 2 diz a palavra de Deus, versículo 1 adiante, ele, quem? Jesus, ele vos vivificou, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vivificou, ele te deu a vida, tu passou da morte para a vida, através dele. Assim como Abraão, ele foi justificado mediante a fé, nós somos justificados mediante a fé que temos na pessoa de Jesus. Ele é o único que pode te justificar. Não importa o que você fez, não importa, não. A partir do momento que você passa a ser um seguidor, que você fala para o mestre assim, Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje tu vai ser o cuidador. A partir de hoje tudo que eu vou fazer como diz Davi. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor e tudo que é em mim. Bendiz o teu santo nome. A partir do momento que tudo que você fizer, passa a bendizer, passa a louvar, passa a exaltar ao Senhor, você passa a ser uma nova criação. Foi como Jesus falou para Nicodemos: se vós não nascer de novo, não podeis ver o reino de Deus.
Jesus, irmãos, ele é o segundo Adão. Pelo primeiro trouxe a morte, pelo primeiro trouxe a condenação, pelo primeiro trouxe o juízo, pelo segundo trouxe a redenção, pelo segundo trouxe a justificação e pelo segundo Adão trouxe a salvação. O que é que você tem que fazer? Você tem que perder para poder ganhar. Porque o reino de Deus é assim, é uma troca. Você vai trocar tudo aquilo que o mundo está te proporcionando, tudo aquilo que o mundo está te oferecendo para seguir o Mestre. Paulo, ele diz que tudo aquilo que ele aprendeu no mundo agora é loucura. O que importava ele agora? A nova criação, um novo projeto de Deus. Quero falar para você uma coisa. Deus pode pegar o teu filho, o teu esposo, o teu marido e transformar, literalmente transformar, porque ele faz assim.